Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do PetCast, o programa de educação tutorial que está, promovendo esse podcast. Somos do curso Design Moda da Universidade Federal do Ceará. Eu sou a Isis. Eu sou a Eve. E a gente está aqui hoje para falar um pouco de moda e política, entender como essas duas esferas se relacionam e podem se relacionar. Eu acho que a gente pode começar já desmistificando isso, né? Que pelo menos era uma das coisas que eu escutava muito antes de entrar no curso de moda, de que moda era muito luxo, muito glamour, e que não tinha nada a ver com política. E quando a gente entra, a gente vê que é totalmente contrário. Tem muito mais a ver com política, com forma de expressão, de comunicação, de identificação, do que em si com todo o brilho que a mídia faz parecer. Eu acho que a gente entra muito com uma cabeça sempre voltada para marcas, para roupas, e a gente esquece que, ou melhor, acho que a gente nem entende, né? A gente não percebe como a moda, ela permeia as relações sociais, como ela tá aqui, já é algo tão naturalizada, acordar e vestir uma roupa, que a gente esquece de pensar e de se questionar por que a gente está vestindo essa roupa, por que ela está no armário, ou qual o sentido dela, enfim. Muitas vezes a gente esquece, eu acho que eu percebi isso a primeira vez numa oficina, no mini curso do PET, promovido pelo PET na SAM, de 2017, eu acho, de armário cápsula, com a Mariela Fassanaro, maravilhosa, que ela deixou muito claro que, por mais que a gente não perceba, e muitas vezes é inconsciente, a gente quer comunicar alguma coisa com essa roupa, né? E aí é nisso que ela permeia as relações sociais. Se eu me identifico com um determinado grupo social, provavelmente eu vou me vestir um pouco parecido com esse grupo, até para tentar fazer parte dele, né? E muitas vezes a roupa, ela tá refletindo tudo o que eu acredito, quem eu quero ser, quem eu sou, enfim, tem muitas questões aí que dá pra colocar. Totalmente. Eu tava vendo, em um dos vídeos que eu vi, tinha até uma moça que ela falou que a nossa roupa ela é uma grande fofoqueira. Porque é como se, mesmo sem você falar nada, assim, você expressar qualquer expressão facial mesmo, fazer algum gesto sem dizer nada, só por você estar vestido de alguma forma, você não estar vestido dessa mesma forma, enfim, você já está comunicando seus ideais, né? Com o que você acredita, com quem você acha que pode se aproximar de você, em questão de, enfim, de crenças, e é realmente muito isso. Eu acho que durante a nossa vida a gente vai mudando muito a forma como a gente se veste, porque a gente vai crescendo, a gente vai entendendo um pouco mais sobre a gente, sobre o mundo, sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E eu vejo muito essa mudança em todo mundo. Todo mundo que a gente conhece sempre vai ter um momento que você vai dizer assim, essa pessoa mudou tanto. E geralmente a roupa é um dos primeiros pontos que você repara em alguém. E a roupa, essa mudança da roupa, ela acompanha a mudança de muitas coisas, né? Mudança de crenças, mudanças de gosto, mudanças de espaço que você tá também. Isso, de percepção do mundo também. Eu acho que a roupa, ela acaba denunciando muito as nossas percepções de mundo. Se a gente pega também... Tem alguns estilistas, inclusive essa é uma fala do Ronaldo Fraga, que diz que a roupa, ela é um retrovisor muito eficiente da história, porque ela conta uma história, né? Eu acho que a roupa, ela pode ser a gente pode considerar a roupa a partir do momento que a gente percebe ela como uma ferramenta importante para compreender uma época. E essa época está sempre ligada às questões políticas, às questões sociais, culturais, sobretudo. Acho que a roupa diz muito sobre questões culturais também. Eu estava pensando que ela acaba sempre caracterizando esse momento, né? Tipo, se a gente pega... eu vi recentemente uma publicação que eu cheguei a compartilhar contigo, que era
mostrando alguns momentos da vida, da história, né, que a moda esteve lado a lado com a política. Um desses momentos, por exemplo, é Luís XIV na França, que é bem conhecido na história da moda, né? Eu acho que o Lipovetsky fala muito dele. Porque é a partir dele em que a França surge como uma potência gigante de luxo e de beleza. Era um rei que ostentava, que, enfim, usava muitos adornos, é uma época de muitos adornos, e isso tudo tinha um propósito político por trás. Ele queria demarcar território, né, digamos assim, ele queria, através da roupa e através da aparência, porque moda também é aparência, né, às vezes a gente limita moda só a roupa, mas moda é muita coisa, e era através dessa aparência ostensiva, queria mostrar, enfim, reafirmar o poder da França, né, o poder da França diante de outras potências europeias. E, enfim, isso traz inúmeros outros eventos políticos que aconteceram depois e que a moda e a aparência estavam envolvidas. Nesse caso que tu falou também, já tem vários momentos, a gente vai vendo como a moda é muito cíclica mesmo, como a partir do momento que a gente passa a estudar mais politicamente, com esse olhar mais político, né, no caso. E tem vários casos mesmo desse, como tu falou, do Luís XIV, depois da Segunda Guerra, se eu não me engano, que as pessoas param de usar mais esses adornos como uma forma meio que, não só de luto, mas porque muita gente perdeu, outras pessoas não têm mais a forma de sustento, aí precisa usar peças mais simples, né, desadornadas, tecidos mais comuns, para poder, enfim, sobreviver. Moda se torna uma coisa realmente fútil a partir desse momento, porque não é ali que eles têm que estar investindo dinheiro e energia, a partir, enfim, acabou de passar uma guerra, e vários momentos diretamente políticos também, né, a gente estava conversando sobre o movimento hippie, que eu acho que é algo que está se aproximando muito, ciclicamente falando, hoje em dia, com essa questão dessa bipolarização do mundo, né, tipo, sempre tem dois lados muito fortes. E no movimento hippie era bem isso, era tanto a galera que acreditava naquela sociedade capitalista, na família tradicional, enfim, no armamento, e do outro lado, os jovens que estavam em contra totalmente a isso, né, que realmente queriam pacifismo, que queriam mais experiências e queriam os direitos iguais. Então, isso é algo que eu enxergo que está voltando hoje em dia, e a indumentária deles também está voltando, né, essas peças mais largas, mais confortáveis. Só eu acho que o fato da pandemia até intensificou isso, porque a gente estando em casa, a gente tem essa tendência também a ficar mais confortável. Eu acho que isso vai... Tem todo a crença dos pais, né, da experiência. Eu acho que está muito forte demais. E depois dessa época, veio a época punk, né, que também foi a galera que continuou, mas de uma forma mais agressiva, entre aspas, esse pensamento de ir contra o mercado, principalmente. Então, eles usavam aquelas roupas desgastadas, rasgadas, propositalmente, mas hoje em dia seria propositalmente, né, que a gente compra numa loja uma roupa rasgada. Mas naquele tempo era rasgado para dizer que eu não precisava ter aquela roupa, eu podia usar ela mesmo rasgada, não precisava comprar outra, por exemplo. E aí a gente vai vendo como tudo isso vai se repetindo também. Essa questão de cores. Eu lembro que pesquisando, eu lembrei que naquela época que o Trump se elegeu, acho que foi 2016, contra a Hillary Clinton, né? Eu lembro que tinha a questão das cores, eu lembro que falaram das cores da roupa que ela usou quando ela perdeu, que era como se fosse, eu acho que era roxo, e é porque o vermelho e o azul formam roxo, o vermelho e o azul é a cor dos Estados Unidos, é como se fosse uma forma de luto também representada através da cor, tudo isso comunica. Eu lembro que também quando ele se elegeu, ele foi dar um discurso, e aí várias mulheres que apoiavam os direitos iguais, né, os direitos femininos, foram de branco para o discurso que ele ia dar, e aí fez aquela bandeira branca, assim, enquanto ele estava falando, desconcertou bastante, mas ainda assim também, você enxergando de outra forma, a gente viu quanto aquela bandeira branca era pequena em relação a todas as outras pessoas. Então, enfim, tudo comunica, tanto politicamente falando, assim, diretamente falando do político, como foi os casos que a gente acaba de falar, como indiretamente, né, se você escolhe usar uma peça de uma cor e não de outra, você já está comunicando alguma coisa. Um exemplo básico, assim.
Eu tava lendo algumas coisas assim também, alguns desses episódios, e eu tava lembrando das eleições de 2018, porque foi uma eleição muito. Enfim, né? A história política do Brasil é bem. Enfim, a luta política é bem recente aqui, né? E, e foi uma eleição de muita polarização. E eu tava lembrando que eu tava em outra cidade. E nesse dia eu tava. Porque, assim, se eu penso eleição Brasil 2018 e vou votar com uma camisa vermelha, por mais que ela não diga nada, por mais que Sim, não tenha nada escrito, ela tá comunicando alguma coisa. Mesmo que eu nem queira comunicar, ela tá comunicando porque outras pessoas vão ler aquilo de uma forma, enfim, vão deduzir em quem você vai votar e tal. E nesse dia, tanto no primeiro turno quanto no segundo, eu não tava de vermelho, nem de amarelo, nem de verde. Eu tava com uma cor neutra. Só que eu coloquei adesivo, né, na camisa. E no que eu coloquei o adesivo, eu coloquei o adesivo já com medo. Porque eu tinha medo do que poderia acontecer comigo usando aquele adesivo naquele dia. E eu lembro que nos dois turnos eu fui chamada a atenção por estar com adesivo. Eu estava andando sozinha na rua nos 2 dias e me chamaram a atenção por estar com adesivo. Só que e na mesma hora eu pensei, putz, lá vem bomba. Só que eu tive sorte, porque na verdade foram pessoas que também estavam do meu lado, politicamente falando, e que fizeram alguma manifestação fortalecendo aquela posição política, né? Então não foi nenhuma repressão que eu tive naquele dia. Só que eu lembro de passar por pessoas que estavam se manifestando politicamente através do adesivo ou de uma roupa estampada com a cara de um candidato que apanhou, que sofreu algum tipo de repressão na rua. Enfim, pessoas bateram nela por causa disso. E aí é muito louco, porque realmente é isso. Quando você veste algo, você tá comunicando algo, né? Você tá se expressando de alguma forma. eu acho que disso que você falou, a primeira coisa que eu pensei foi o quanto a camisa do Brasil, da seleção brasileira, tomou outro significado. Uma camisa que meio que significava uma pátria, uma união, aquele fervor de estar todo mundo, parar o mundo para torcer para os Jogos do Brasil e sofrer junto, está significando uma polarização tão forte, né, nesse momento. Eu lembro muito disso. Quando tu falou, veio à minha mente logo isso. E o quanto um monte de gente gostava de torcer numa Copa do Mundo com a camisa do Brasil e que hoje numa Copa do Brasil vai usar outra Sim, camisa. Mesmo que torça, mas vai usar outra camisa. isso é muito louco. E, enfim, pensando nisso também, e já trazendo mais para o mundo da moda, acho que é legal tu falar um pouquinho do que a gente estava conversando antes, do Rodrigo Fraga. Ah, Do Ronaldo então, Fraga. Socorro. Rodrigo Faro. Não, então, eu tava lendo um pouco e tal, e eu lembrei do Ronaldo Fraga. Teve um desfile dele que me chamou a atenção em 2018, se eu não me engano. Em que enfim, ele faz um desfile com, se não todos, a maior parte das pessoas negras, né, dos modelos, e tem toda uma questão, um cunho político por trás. E eu lembro que foi aí que eu conheci mais o trabalho dele, e eu acho que ele é uma das maiores expressões políticas que a gente tem hoje na moda. Agora, nesse contexto bolsonarista que a gente vive e de pandemia, ele tem feito, inclusive, nas redes sociais, várias manifestações políticas, né? É comum a gente ver muitos estilistas e até artistas que acabam preferindo não se posicionar, né, politicamente. Mas ele sempre deixa muito claro as visões políticas dele. E aí, essa é mais uma forma que a gente tem de relacionar a moda, né? Pensar os desfiles de moda. Se a gente pega os desfiles do Ronaldo Fraga, tem muito cunho político por trás. Por exemplo, eu estava dando uma pesquisada. Em 2016, ele fez um desfile chamado El Dia Que Me Queiras, que falava um pouco
enfim, contextualizava um pouco as mulheres trans. Todas as pessoas que desfilaram nesse desfile eram mulheres trans. E não eram mulheres trans modelos, eram mulheres trans, enfim, tinha de cabeleireiro até vendedor, até prostitutas, enfim. Ou seja, mulheres trans da vida normal, né, cotidiana. E algo que a gente já não vê, por exemplo, a gente não vê na moda, não é comum a gente ver numa São Paulo Fashion Week da vida, uma pluralidade de corpos. Eu acho que a gente está vendo isso mais agora, hoje em dia, na última década, nos últimos anos. Mas ainda assim é escasso, né? E aí ele coloca todo o casting do desfile com mulheres trans e abordando muito, ele fala numa entrevista que para essas mulheres é comum que o primeiro vestido que elas vestiram seja uma lembrança muito marcante e libertadora, porque é a chance de se sentir como elas queriam se sentir, né? Então ele faz todo um desfile baseado nisso. E no final do desfile, ou foi numa entrevista, ele disse que o mundo não precisava de mais um desfile. Ou seja, ele deixou claro que aquele desfile era um ato político. Enfim, teve outras... em 2020, agora, no ano que passou, que teve o São Paulo Fashion Week online, virtual, ele abordou a Zuzu Angel, né? Ele fez um desfile todo voltado para contar a história da Zuzu Angel, que também eu acho que é um dos grandes nomes da moda no Brasil e, sobretudo, da moda aliada à política, né? Porque a Zuzu Angel foi uma mulher que se casou e foi morar nos Estados Unidos com o marido e... enfim, teve um filho e esse filho fazia parte de um movimento contra a ditadura e foi, enfim, o filho dela foi desaparecido, provavelmente torturado e tudo pela ditadura militar aqui no Brasil, e foi um trauma tão grande na vida dela que ela passou a explorar esse trauma na moda, né? Então as roupas dela passaram a ter muitos motivos bélicos, pássaros presos em gaiolas, enfim. Então ela conta toda uma história através da roupa, né? Toda uma história política e relacionada à ditadura militar no Brasil e a experiência que ela teve com o filho, né? Então acho que a gente tem a gente pode ter várias referências disso. Eu acho que ele é um estilista que a gente tem que estar sempre acompanhando. Ele também já fez um desfile sobre a tragédia de Mariana, e eu lembro muito que quando eu estava estudando sobre isso, ele também falava sobre a questão da memória, né? Porque a gente sempre vê esses desastres ambientais ou causados pelo homem. E a gente sempre parece esquecer, e para quem viveu, aquilo vai ser para sempre eterno. E eu lembro que ele usou das pessoas que sofreram no desastre, ele pegou meio que as fotos que acharam nos destroços ou de pessoas que sobreviveram mesmo, para contar um pouquinho da história delas e eternizar isso. Isso é um ato político muito forte também. E eu acho que ele é uma pessoa que tem que estar sempre atento, porque ele está sempre trazendo essas questões para a mídia, né? Que foi outra coisa que a gente estava conversando também, o quanto a mídia interfere nessas posições políticas, principalmente hoje em dia, né? Falando das eleições de 2018 também, eu lembro que o Facebook, que estava morto, reviveu para comentar somente questões políticas, então... Renasceu. Sim, renasceu das cinzas. E as mídias, como um todo, comunicam sempre isso, comunicam, principalmente, eu acho que, para mim, o que eu sinto mais hoje em dia, principalmente do Instagram, que eu acho que é uma das maiores, é questão de pertencimento ou afastamento de certos grupos. E a gente vê o quanto esse está adoecendo as pessoas, sabe? Estava pensando de filtros que você não consegue mais entrar no Instagram e se ver com a sua cara normal, porque tem um filtro te dizendo que você poderia ser melhor do que isso. Ou tem outras pessoas que você vai se comparar naturalmente porque a vida delas parece perfeita, sendo que a mídia, enfim, já entra aqui quase que é outro assunto, né? Porque a mídia não mostra tudo, mas é uma questão muito forte politicamente falando também, como a gente estava conversando antes, né?
Isso só reforça que a moda não é só roupa, né? Moda é comportamento, é expressão, enfim. Sim. Porque até o filtro do Instagram. Sim, e principalmente nesse contexto de pandemia, muitas marcas surgiram digitalmente, né, através das redes sociais, e a gente também estava conversando sobre isso. Muitos ganharam pontos positivos por estarem surgindo ali, outras não. Um dos casos que a gente estava falando antes de começar a gravar foi a marca Vírus 2020. Não sei se vocês chegaram a ver essa tour, mas uma das participantes da marca, acho que sócia era a Tayla Ayala, e enfim, a marca surgiu mais ou menos em maio, junho de 2020, bem no auge assim, da quarentena, com esse nome, Vírus 2020, pelo qual ela foi duramente criticada. E a comunicação da marca também, ela fazia essa questão do pertencimento, né? Queria aproximar alguns grupos dos ideais da marca, onde ela também acabou errando bastante, porque ela quis aproximar todo mundo, de parecer uma coisa muito forçada. Ela chegava a discutir questões sobre negritude, questões sobre transgênero, todas as questões da LGBTQ, enfim, ela feminiza, ela estava meio que juntando um pouquinho de tudo para dizer que a marca abraçava todas essas bandeiras, o que realmente parece que você não abraça nenhuma verdadeiramente. Foi essa sensação que as pessoas começaram a criticar nas redes sociais. Além do nome, né, que em plena pandemia, você colocar o nome dessa marca de Vírus 2020, fazendo essa relação com o coronavírus como se fosse algo vendável, algo desejável, foi bem tenso, apesar dela também querer justificar que era esse nome, porque ela queria espalhar o amor, a empatia e todos os ideais, assim como o vírus estava espalhando essa doença, se é que isso faz sentido para alguém. E a gente estava pensando o quanto isso, politicamente falando, também foi forte, né? O quanto as pessoas terem se atentado para ir de encontro com a marca, mesmo sendo de uma pessoa famosa, e, enfim, abraçando várias bandeiras, as pessoas já têm uma outra visão hoje, pelas discussões que já estão sendo levantadas pelas mídias também. Sim, e eu tava pensando, né, porque, cara, são inúmeras as formas que a gente tem de relacionar moda e política, né? Desde do desfile, desde a roupa, até as relações sociais, até, sei lá, o próprio trabalho escravo, né? Se a gente pensa que a moda... saiu uma pesquisa em 2018 que disse, né, que apontou que a moda é o segundo setor que mais explora trabalhos escravos, enfim. Então a gente está falando de muitas... enfim, a moda acaba sendo um fenômeno social que é inevitável passar, permear por questões políticas e ideológicas. E a mídia, como tu falou, é muito importante nesse processo, porque a moda também é mídia, né? A moda também é rede social, a moda também é outdoor, propagandas. E aí, se eu crio um produto e vou criar uma propaganda para aquele produto, eu estou criando essa propaganda para pessoas, né? Eu quero persuadir pessoas. Então, como eu vou chegar nessas pessoas? Como eu vou até elas? Isso tudo passa pelas questões sociais. E aí eu lembrei de um caso que eu comentei contigo antes, que não é da roupa, mas é de uma marca lançou um papel higiênico preto, da cor preta, algo meio inovador, assim. E na propaganda colocou o slogan do papel higiênico preto, ou seja, papel higiênico que a gente limpa a bunda, como Black's Beautiful, que é o slogan do movimento negro. E o movimento negro se revoltou contra essa propaganda, assim. E realmente, antes de até mesmo de julgar essa propaganda, eu acho que cabe a gente que está na moda, que está estudando moda, pensar, né? Qual foi no momento em que está todo mundo falando de movimentos políticos, inclusive o movimento negro, como é que uma marca lança um papel higiênico com esse slogan? O que é que ele quis com isso? Foi ingenuidade? E muitas vezes não é ingenuidade nenhuma, né? Tem todo um porquê por trás. Talvez o papel higiênico vendeu muito mais com essa polêmica
né? Porque teve pessoas que talvez nem ouviram falar do papel higiênico e ouviu por causa da polêmica e foi lá e comprou, do que se não tivesse havido. Então, tipo, é surreal como tá em tudo, né? Total, e tô falando disso, eu lembrei de outro caso também relacionado à moda que deu esse burburinho, que foi a revista Vogue Brasil, que trouxe a imagem da Gisele Bündchen vestindo Prada, Chloé, alguma coisa assim, falando que esse seria o novo normal. Sendo que várias outras revistas já estavam fazendo capa, isso foi na capa da revista, inclusive, estavam fazendo capas em branco, como uma forma de, enfim, solidariedade às mulheres que estavam perdendo seus entes queridos para o vírus, né, para o corona. E teve, inclusive, a Vogue Itália, eu acho que foi uma das que fez isso. Tinha outras revistas que estavam enaltecendo nas capas os profissionais, né, da área da saúde. E, tipo, do nada, a Vogue Brasil lançou uma Gisele Bündchen, que já é uma pessoa totalmente padrão, com marcas que não são acessíveis, falando que isso seria o novo normal. E estava pensando nisso também, o quanto a gente, às vezes, critica, mas se você for parar para pensar, isso gera um buzz marketing, que é esse marketing de burburinho, muito mais forte, às vezes, até do que a outra revista que fez uma coisa, entre aspas, correta, que seria com o que você está comparando, né? E eu acho que é muito esse o papel das mídias sociais, relacionando com a moda e com a política hoje em dia, que é esse papel da conscientização, de explicar de onde está vindo todos os materiais, de quem está por trás daquilo, de, enfim, de realmente você querer entender qual é a marca que você está consumindo. Eu acho que isso é uma coisa que está se fortificando cada vez mais. Ainda é dentro de uma bolha, com certeza, mas temos esperança de que se popularize essa forma mais clara de mostrar a marca, né? Enfim, estava pensando sobre essa questão, depois que você falou disso, porque consumo também é ligado à política. E pensando no que é que você consome, no que você está vestindo, se você sabe de onde vem, quem que está produzindo, toda essa parte por trás também, como tu falou, de que a moda é a que mais traz essas questões de mau remuneramento, né? Que tu estava comentando. E entrando também um pouquinho dentro desse assunto, quando eu estava pesquisando, eu descobri uma coisa que eu acho que é até interessante falar, que também está bem ligada à política, ao movimento feminista, que os produtos femininos têm uma tal de Pink Tax, que eu não sabia que isso existia, mas o nome é uma taxa Pink, que basicamente ela dá a produtos femininos, mesmo que tenha qualidade igual ou superior a produtos masculinos, e a mesma funcionalidade, preços mais caros. Um dos exemplos onde eu encontrei foi no canal da Natália Arcuri, que ela fala de investimentos. E aí ela falou sobre aquela lâmina barbeadora. Tipo, lâminas barbeadoras para homem tem a mesma função da mulher e não tem nenhuma coisa diferente, a não ser da cor, uma capinha, um design diferente. Mas a função é a mesma e enfim, a eficiência é a mesma. E chega a ser, tipo, R$2 mais caro em alguns lugares, que é, tipo, 25%, se eu não me engano, que ela falou. E isso acontece em todos os produtos. Inclusive, eu fiz até uma lista que ela falou, para que vocês tenham noção de que, tipo, 17% das roupas femininas adultas, as roupas femininas adultas são 17% mais caras do que as roupas masculinas, as roupas femininas infantis chegam a ser 23% mais caras, maquiagem feminina, se for importada, 60% do valor que você paga vai para o governo. Então, tipo, tudo isso faz parte dessa Pink Tax, que é, politicamente falando, algo que interfere na vida das mulheres e que também, se você parar para pensar, as mulheres ganham menos do que os homens, cerca de 20, 25%, e chega a pagar 20, 25% a mais por produtos. E, comercialmente falando, são pessoas que investem mais nesses artigos de beleza também. Então, pensando nessa forma de, historicamente falando, e sobre conscientização, isso também está ligado ao que a gente falou desde o começo, de pertencimento, né? De que se você está fazendo aquilo só para pertencer, ou se você realmente se sente melhor dessa forma, investindo nisso. E isso é bem forte, historicamente falando, e politicamente falando, né? Sim, e eu acho que isso passa muito pelos, enfim, né, marcadores sociais da diferença. Tem uma autora, que é a Carol Barreto, que ela vai falar isso, ela vai pensar como que
a moda e a aparência e o ativismo político se relacionam. Eu estava lendo há um tempo atrás, para uma disciplina. E é isso, né? Como esses marcadores sociais de diferença, seja o gênero, a cor, enfim, a sua, enfim, sua religião, tudo isso vai, sua posição social, né? Sua classe social, como tudo isso vai, enfim, né? Marcando as pessoas nas suas diferenças, inclusive para a moda. Isso me remete muito à questão dos corpos, assim, como, por exemplo, a gente está vivendo agora um momento em que essas questões estão sendo mais discutidas e mais suavizadas, digamos assim, essas diferenças gritantes. Mas me marcou muito, por exemplo, eu ser de uma geração que endeusa completamente a chapinha, por exemplo, que é quando a chapinha surge e todas as mulheres passam a alisar o cabelo, todas as mulheres passam a esconder, né, seus cachos, enfim, tudo isso. E o que isso tudo quer dizer, né? Os corpos das revistas, as passarelas sempre muito magros, sempre muito brancos, sempre muito altos e louros, geralmente. Isso tudo está comunicando, né? Está querendo deixar claro que algumas pessoas devem ficar de fora desse sistema, né? E aí, por exemplo, nessa pesquisa que a Carol Barreto faz, eu lembro dela falando como o cabelo, por exemplo, acho que a Bell Hooks também fala, como o cabelo crespo, ele acaba hoje em dia, o cabelo crespo, muitas vezes, não é só um cabelo crespo. Ele está querendo se manifestar, ele é uma ferramenta importante para aquelas pessoas que querem, enfim, deixar clara a sua identidade antirracista, né? Naquelas pessoas negras, pretas, que estão lutando contra uma hegemonia, contra um poder hegemônico que está na mão de pessoas brancas. E aí, isso me lembrou também o turbante, a partir do momento que o turbante ele carrega toda uma história social, ele deixa de ser um pedaço de pano, né? Ele não é mais uma vestimenta só, ele está querendo representar muitas coisas, ele está querendo dizer muita coisa. Isso me lembrou a questão do turbante, numa aula de moda e cultura no Brasil, que muitos negros escravizados, ao serem retirados da África e chegarem no Brasil, eles eram desapropriados muitas vezes das suas roupas. Chegavam aqui nus ou então com um pedaço de pano. E o que é a roupa nesse caso, se não uma identidade? Né? Todos aqueles tecidos que têm uma potência muito grande na África. E aí essas pessoas que vêm para cá, que passam a ser escravizados, enfim, precisam abandonar essas roupas, precisam abandonar toda uma estética que é uma estética identitária e histórica, né, e cultural. E o quanto, isso me lembra também o quanto nesse momento escravocrata do Brasil, algumas mulheres negras, muitas já alforriadas, elas vão utilizando algumas ferramentas estéticas, alguns acessórios, como balanganãs, para fortalecer a identidade delas, né? Que mesmo arrancadas de suas terras e sendo retirada toda a identidade delas, elas tentam manter viva ali através da roupa, através de um colar, através de um acessório, né? Eu tô falando sobre esses assuntos e eu estava pensando sobre o quanto também essas pressões estéticas e esses padrões também parecem ser criados para desviar nossa atenção de outros assuntos muito mais importantes, como a dimensão política da roupa, né? Que vai, como a gente falou desde o começo, que vai muito além apenas do ato de se vestir, de se sentir bonita, vai de
pertencimento, de identidade, comunicação, enfim. E eu acho que é meio que isso, né? O nosso objetivo com esse podcast, principalmente, acredito que tenha sido isso, fazer esse despertar de consciência, de você realmente entender o porquê que você está vestindo aquilo, se aquela marca que você está consumindo, ela faz sentido com os seus ideais, com o que você acredita, se ela realmente faz você se sentir bem, você se afirmar no espaço que você está, ou se está realmente só seguindo mais um padrão. Acho que essa é a maior relação de moda política que a gente quis alertar para vocês também pensarem do lado daí. Nesse caso das marcas, eu pensei agora nos brechós. Os brechós são um ato político, né? Porque a gente está num sistema que é tudo muito de novidades e tudo produzido muito em massa e sempre com descarte muito grande. A gente está sempre descartando roupa, né? E aí eles vêm agora para ressignificar isso. É muito massa. E é isso, eu acho que a gente vem com esse intuito mesmo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. O próximo podcast vai ser o último. Espero que vocês já estejam sentindo falta. Pelo menos nessa temporada, hein? Sim, se vocês querem mais, já deixa aí nos comentários. Vão lá no Instagram deixar nos comentários. Também não se esqueçam de ir no Instagram, para vocês poderem ter acesso ao certificado desse podcast. Fica no linkzinho lá da bio. Geralmente o podcast sai na segunda, por volta entre 12:00 e 6h da tarde. E o certificado fica disponível para vocês preencherem lá e retirarem até o sábado à noite. Um beijo. Beijo!